essa daqui, a número 5. A questão 5 é a seguinte. Essa aqui já é uma questão de porcentagem. Uma questão de porcentagem, ela envolve multiplicação, fração, certo? Pode usar regra de 3, que nós já vamos ver já já. Então, vamos ler. Um anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia elétrica terá um aumento de 10%. Tirei um dado do problema. 10%. Provocado pelas estiagens no período. O que seria essa? Vamos parar aqui para analisar? Provocado pelas estiagens. Por que nas estiagens acontece um aumento de energia? O que é estiagem? É falta de chuva, né? Quando tem a seca, quando para de chover por um longo período. E aumenta a energia por quê? Porque as barragens, as usinas hidrelétricas que dependem dessa chuva para movimentar a usina, né? Elas ficam com baixa reserva, elas trabalham com menor, porque elas dependem da água, da força da água para funcionar. Então, se eu não tenho essa força da água, essa água suficiente, eu vou ter que elevar o preço da energia, né? Então, vamos lá. Se a conta de luz de uma residência no mês atual foi de R$80, e supondo que o consumo de energia dessa residência se mantenha igual no próximo mês, qual será o valor da nova? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Essa conta de 80 vai aumentar 10%, mas está perguntando qual será o valor da nova. Está perguntando qual vai ser o valor do aumento? Olha como a interpretação do problema é muito importante. Então, tem duas maneiras de eu fazer a conta. Primeiro, eu vou fazer com uma porcentagem de uma maneira bem simples que vocês já aprenderam. 10% é desta maneira que eu represento. Por quê? Porque é 10 dividido por 100. Em cada 100, eu tenho 10. Olha, em cada 100, porque tudo que eu falo que é um todo, significa 100 para mim. Em cada 100, eu pego 10. Então, 10%. Esse por, a palavra por, é um sinal de fração para vocês. E um sinal de fração para vocês é uma divisão. Sempre. Quando eu entendo isso aí, eu consigo, assim, eu tenho mais facilidades para resolver o problema. Então, 10% de 80. Nesse caso aqui, eu não preciso colocar a vírgula e 00 de centavos, porque eu não tenho centavos aqui. Eu tenho 80, que é um número inteiro. Então, eu fico desta maneira, 10% vezes 80. O que eu transformei isso aqui? Numa multiplicação de fração. Como que nós multiplicamos fração que vocês já aprenderam? Numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 80, eu preciso montar uma conta? Não. Eu vou fazer 1 vezes 8, 8. E coloco a quantidade de zeros. Quantos zeros tem? 2. Pronto. E aqui, professora, qual que é o denominador quando não tem nada? É 1. Então, 100 vezes 1 dá 100. Qual que é o próximo passo? Eu vou simplificar esse número, que algumas pessoas falam em cortar o zero. E eu falo para vocês que não existe cortar o zero, né? Que nós não temos faca. Nós simplificamos por 10, por 100, por 1000. Então, eu simplifico aqui e simplifico aqui. Eu só posso fazer isso com as quantidades iguais, tá? Se aqui fosse 800 e aqui fosse só 10, seria só um zero em cima e um zero embaixo. Tá? Então, como que ficou essa fração? 8 dividido por 1. Quanto que é 8 dividido por 1? 8. O que é esse 8? Agora, voltando aqui para o problema, o que esse 8 significa? Reais. Então, olha só como lá no problema ele aparece aqui, ó. Então, é aquilo que eu falei. Um aluno desatento achou que 10% de 80, fez até de cabeça, porque é fácil, né? Que 10% de 80 é 8, vai lá e coloca 8. Mas está perguntando isso? Qual será o valor da nova conta de luz? Né? Então, não é 8. O que eu tenho que fazer? 80 reais mais 8 reais dos 10% de aumento, que vai dar 88 reais. A nova conta de luz, que é a letra C, 88 reais. Então, essa questão, ela é uma questão simples, mas ela pode enganar e o aluno vai lá e coloca 8, né? Complicado.
Vamos na questão número 6 agora? Bom, voltamos agora na questão 6. Priscila aproveitou uma sexta-feira de promoção geral no comércio para comprar uma televisão que custava R$ 2.000 antes da promoção e que seria vendida nesta sexta-feira a R$ 1.500. Qual o desconto aproximado em porcentagem Priscila conseguiu? Bom, vamos entender um problema. Essa televisão, ela custava, tá no passado, R$ 2.000. Aí ela foi para uma promoção e o valor foi para R$ 1.500. Tá perguntando qual o desconto? Desconto, eu tenho que subtrair um valor do outro para ver essa diferença, porque desconto é uma diferença, não é? Então, se eu pegar R$ 2.000 e subtrair de 1.500, quanto que eu vou ter? R$ 500, correto? Mas aqui tem alguma alternativa de R$ 500? Não, por quê? Porque tá perguntando em porcentagem. Como que eu vou transformar R$ 500 em porcentagem? Então, tem duas maneiras de eu fazer novamente, tá? Então, nesse caso, eu vou usar a regra de 3 e vou aproveitar para explicar sobre a regra de 3, que muitos não viram apenas pelo aplicativo do Centro de Mídias. Muito bem. A regra de 3 é quando eu tenho 3 valores. Quando eu falo valores, não estou falando em dinheiro. Quando eu tenho 3 dados num problema e quero saber um quarto dado. Para esse quarto dado, eu chamo de incógnita. E incógnita na matemática, eu dou sempre o nome de x. Sempre não, eu posso dar a letra que eu quiser. Comumente, é mais comum eu falar o x da questão. Então, eu tenho regra de 3 direta, eu tenho regra de 3 inversa, né, e composta. Vamos ver aqui agora, vamos simplificar. Quando eu falo regra de 3, eu faço assim, olha, presta atenção que vocês vão me entender. Então, eu vou explicando e vou fazendo. R$ 2.000, ele representa o todo. Todas as vezes que eu falo que algo representa o todo, significa que aquele todo é 100%, tá? Sempre. Agora, eu posso tanto colocar o 500 aqui, como o 1.500, tá? Vamos ver o porquê? Porque tá querendo em porcentagem. Todas as vezes que a pergunta é o que eu quero saber aqui, porcentagem, eu vou colocar o X, a minha incógnita, aquilo que eu quero saber, aquele valor que eu quero descobrir e que não pode mudar. Então, eu vou colocar o 1.500 aqui. Vou fazer das duas maneiras. Ó, então vamos lá. Isso aqui se chamam grandezas. Essas grandezas, tá? Elas têm que ficar uma embaixo da outra. Por exemplo, eu não posso trocar nesse caso aqui. Aqui é dinheiro, aqui tem que ser dinheiro. Aqui é porcentagem, o que eu quero descobrir é porcentagem. Tudo bem? Isso aqui eu montei uma regra de 3. Ó, é uma regra, porque tem que ser assim. É de 3, porque tem 3 dados. E aí eu vou multiplicar em cruz. Multiplicar em cruz, ou seja, eu vou multiplicar desta maneira. Então, eu vou pegar e fazer isso, ó. 2.000 que multiplica x, 1.500 que multiplica 100. Entenderam? Ó, novamente. 2.000 que multiplica x, coloco aqui. 1.500 que multiplica 100. Não preciso colocar o cifrão aqui de dinheiro, não preciso colocar aqui porcentagem. E vamos fazer essa multiplicação. O que eu quero descobrir mesmo? O valor de x. Não é? A porcentagem que vale os 1.500. Então, aqui eu tenho como fazer essa multiplicação? Não, eu não tenho o valor de x. Então, quando eu não tenho condições de fazer ainda, eu deixo aqui. Eu vou copiar. Mas e aqui, eu tenho como fazer? Sim. Eu preciso ficar montando uma conta de 1.500 vezes 100? Não. É só eu fazer assim, ó. 15 vezes 1 é 15. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, 1.500 vezes 100 dá 150 mil. Muito bem. Agora, tem uma sentença matemática aqui que eu preciso fazer a operação inversa.
porque isso aqui é uma equaçãozinha. Então, eu preciso fazer assim, ó. Eu não quero o valor de x? Sim, quero o valor de x. Então, eu vou por x igual. Por que x igual? Porque é o que eu quero descobrir. Agora, eu faço a operação inversa. Vocês já sabem o que é isso. A operação inversa da multiplicação, qual que é? Divisão. Então, se esse número está multiplicando, ele vai dividir. Quem divide é o denominador. Vou explicar novamente. Eu preciso fazer a operação inversa. A operação inversa do quê? Da multiplicação. Eu pus um pontinho aqui, se eu colocar x aqui de vezes, vai confundir vocês. Por isso que eu coloquei esse pontinho. Então, se o 2.000 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Quem divide é o denominador. E esse 150.000, ele vai para o lugar do numerador. Pronto. Então, eu tenho o quê? 150.000 dividido por 2.000. Mas eu preciso fazer uma conta com tantos zeros? Lógico que não. Eu posso simplificar. Então, eu posso simplificar por 1.000. Por que por 1.000? Porque aqui tem 3 zeros. Eu vou dividir aqui por 1.000 e dividir aqui por 1.000. Então, quanto que sobrou? 150 dividido por 2. Ficou mais fácil? Sim, né? Agora, eu faço essa divisão aqui, ó. 150 dividido por 2 vai dar o quê? 75. Bom, volto lá no problema. 75. Dá uma olhada como tem essa alternativa. Tem essa resposta. Mas é a resposta certa? Não, não é. Porque esse 75%, ele equivale aos 1.500. Então, 75% equivale a 1.500. Mas não é isso que está pedindo. Está pedindo a porcentagem do desconto. Então, ou eu faço 100% menos 75%, vai me dar 25%, que é a resposta correta. Olha só como que podem confundir. Ah, mas eu achei 75, mas não é 75. Agora, a outra maneira de eu fazer é o seguinte. Eu pego 2.000, vamos fazer mais rápido aqui. Eu pego 2.000, equivale a 100%, não é? Eu pego o valor só do desconto, que eu já sei, que é 500, e faço a regra de 3. Vai ficar mais fácil. Então, vai ficar 2.000 vezes x igual a 500, que multiplica 100. 2.000 que multiplica x vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu quero o valor de